Quando x tende a zero, nós vemos que essa expressão que está aqui, esse argumento tende a zero, esse tenderia a mais ou menos infinito, dependendo se x tende a zero pela direita ou esquerda. Mas seno de x2 mais 1 sobre x, de qualquer forma, vai estar sempre entre menos 1 e 1. Agora, uma vez que o argumento x2 mais 1 sobre x vai tender a mais ou menos infinito, quando x tende a zero, o seno dessa quantidade ele fica oscilando entre menos 1 e 1. Algo semelhante ocorre para seno de 1 sobre x. Quando x tende a zero, 1 sobre x tende a mais ou menos infinito, logo o seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, o comportamento dele é ficar oscilando entre menos 1 e 1. E essa diferença que aparece no numerador, ela fica indeterminada, porque tanto o seno de x2 mais 1 sobre x quanto o seno de 1 sobre x, eles não apresentam um valor definido quando x tende a zero. Sabemos que eles estão limitados a estarem entre menos 1 e 1, mas eles começam a oscilar muito rapidamente e essa diferença não fica caracterizada. Logo, o numerador, a gente não tem ideia de se ele tende para algum número. Da forma como está escrito, a gente não consegue ver isso. E o denominador, quando x tende a zero, ele tenderia a zero e levaria essa expressão a mais ou menos infinito caso a diferença que aparece no numerador a gente conhecesse o valor dela e não fosse zero. Bom, isso então demanda que a gente escreva o numerador de uma forma alternativa. E aqui a gente usa uma relação trigonométrica envolvendo a soma de seno de A mais B. O A mais B, o argumento sendo uma soma, a gente pode escrever isso dessa forma aqui. Então, particularizando para o caso que a gente tem, nós ficamos com seno de x2 cosseno de 1 sobre x mais seno de 1 sobre x cosseno de x2. Então, esse limite, a gente desenvolvendo, teria o numerador expresso nessa forma aqui. Agora, a gente vai, aqui é seno de x, né? É 1 sobre x aqui. A gente vai combinar o segundo e o terceiro termo, porque eles têm o seno de 1 sobre x. Então, a gente pode escrever isso aqui. Então, quando a gente chega nessa forma, a gente lembra alguns resultados. Limite, quando x tende a zero, seno de x sobre x, isso dá 1. Também a gente tem esse limite aqui, cosseno de x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, esse limite é zero. Então, a ideia é, será que essa expressão que nós temos aqui, ela permite relacionar com esses limites que estão aqui? Ora, a gente vê claramente que aqui a gente tem o seno, argumento x2, e tem um x aqui no denominador. Então, se a gente quebrar essa fração, por exemplo, aqui,
estou escrevendo isso aqui. Quebrei a fração aqui, porque é uma soma, e deixei o denominador sobre o seno de x ao quadrado. E aqui, o outro termo, eu escrevo o produto ali como sendo posto nessa forma. E deixo x do denominador sobre esse termo cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, nesse rearranjamento, a gente vê o seguinte. Se eu quero usar esse limite fundamental, seno de x sobre x, quando x tende a 0 é 1, eu tenho que ter o argumento do seno aparecendo no denominador. Mas o argumento do seno aqui é x2 e o denominador é x. Então, eu vou forçar o aparecimento de um x2 no denominador. Então, eu coloco x2, mas como era x, eu tenho que pôr um x aqui para compensar esse x2. Esse x cancela com esse x2, fica 1 sobre x, é a expressão que a gente tinha anteriormente. Por isso eu tenho que colocar esse x, porque eu pus x2 aqui. E, analogamente, nesse segundo termo, usando esse limite, eu tenho argumento do cosseno, ele aparece no denominador. Então aqui eu tenho, aqui, falta de atenção minha, aqui eu errei, não é cosseno ao quadrado, é cosseno de x2, né? Corrigindo aqui. Bom, então, voltando aqui. Aqui a gente tem o cosseno, tem o argumento do cosseno, esse argumento aparece no denominador. O argumento do cosseno aqui é x2. Como aqui é x no denominador, de novo eu vou usar a mesma ideia que eu usei anteriormente. E vou forçar o aparecimento de um x2 no denominador. Então, bom, mas como era x, é um x2 aqui, eu tenho que ter um x aqui em cima. Só lembra que aqui o argumento do seno é 1 sobre x. Esse x aqui não está dentro do argumento do seno. Então agora eu posso pensar o seguinte. Só organizando essa expressão, eu teria esse termo aqui, seno de x2 sobre x2, vezes, eu vejo esse termo x cosseno de 1 sobre x como sendo uma outra função, mais esse x eu vou usar junto desse seno de 1 sobre x. Eu vou pôr a esquerda do seno de 1 sobre x, só para a gente não ter que pôr um parênteses aqui, senão confunde esse x, vezes esse termo que tem aqui, cosseno de x2 menos 1. Agora a gente lembra que se você tem limite de uma soma, é a soma dos limites, se os limites individualmente existirem. Assim como limite de um produto é o produto dos limites se eles individualmente existem. Então, agora a gente observa o seguinte. Isso aqui é como se você estivesse vendo isso aqui como uma função f mais g. Então, usando isso aqui, seria limite desse produto mais limite desse. Só que aí, para cada um desses termos aqui, você pode usar o limite do produto de uma função. Então, a gente obteria o seguinte. Isso aqui eu poderia escrever caso cada limite individualmente exista essa expressão aqui. E a gente vai verificar que esses limites individuais aqui realmente vão existir. Mas eu teria, por hora, isso aqui. Limite de seno de x2 sobre x2, quando x tende a 0, vezes limite, quando x tende a 0, x, cosseno de 1 sobre x,
mais limite, quando x tende a zero, x seno de 1 sobre x, vezes limite, quando x tende a zero, cosseno de x2 menos 1 sobre x2. Agora, vamos olhar o primeiro aqui. Limite, quando x tende a zero, seno de x2 sobre x2. Isso aqui dá 1, usando o limite fundamental. Assim, de forma mais convincente, se a gente chamar w de x2, então a gente nota que quando x tende a zero, essa variável w tende a zero. Então, nessa nova variável, esse limite se escreveria como limite quando w tende a zero, seno de w sobre w. E isso é 1, usando o limite fundamental. Aqui, se você escreve seno de x sobre x, x tende a zero, seno de u sobre u tende a zero, seno de w sobre w tende a zero, claro que isso tem o mesmo valor, nesse caso dá 1. Então esse limite que a gente queria calcular aqui, que é o primeiro que aparece ali, que é o limite de seno de x2 sobre x2, realmente ele dá 1. Esse primeiro limite aqui deu 1. Esse limite x cosseno de 1 sobre x e x seno de 1 sobre x, ambos vão dar zero, pela mesma razão. Então vamos fazer o primeiro, x cosseno de 1 sobre x, e o segundo ele é análogo. Então nós notamos o seguinte: se x é diferente de zero, não importa o que eu esteja calculando aqui, se o argumento é cosseno de 1 sobre x, eu sei que ele vai estar entre menos e 1. X diferente de zero, cosseno de 1 sobre x está definido. Se x tende a zero, então o argumento vai crescendo muito em valor absoluto, ou vai para mais ou menos infinito o argumento, cosseno não importa, vai ficar entre menos 1 e 1. Bom, aqui a gente usa o teorema do confronto. Ora, se você assumir que x é maior que zero, então multiplicando essa desigualdade anterior por x, a gente tem menos 1 vezes x, menos x. Como x é positivo, não muda o sinal da desigualdade. Então, x cosseno de 1 sobre x menor ou igual que x vezes 1, que é x. Mas aí a gente observa que quando x tende a zero, mas é x tendendo a zero que a gente está fazendo, só que x positivo, ou seja, é o limite à direita. De menos x, isso aqui é zero. E o limite, quando x tende a zero pela direita, de x também é zero. Então, o teorema do confronto nos diz que, nesse caso, limite quando x tende a zero pela direita, de x cosseno de 1 sobre x vai ser zero. Agora, se x é negativo, o raciocínio é semelhante. Então, se x é negativo, essa desigualdade que a gente tinha aqui, multiplicando por x negativo, ela se torna a seguinte: x negativo vezes menos 1, menos x. Só que x é negativo, o que antes era menor ou igual, fica maior ou igual. Você tem x cosseno de 1 sobre x. E que era menor ou igual, como x é negativo, ela passa a ser maior ou igual, x vezes 1 dá x. Aqui, só por conveniência, eu vou escrever essa desigualdade da seguinte forma: x menor ou igual que x cosseno de 1 sobre x. É equivalente a escrever isso.
E x cosseno de 1 sobre x menor ou igual que menos x, eu também posso escrever assim. Só para ficar da mesma estrutura que a gente usa o teorema do confronto, né? Agora aqui, eu olho que x tende a zero por valores negativos, então é zero pela esquerda. Você tem essa função x, ela dá zero. E também você tem o menos x, que é essa aqui que dá zero. Então, do teorema do confronto, a gente vai obter que o limite à esquerda de x cosseno de 1 sobre x é zero. Ora, se o limite à direita e à esquerda é zero, conclusão que a gente chega é que o limite de x cosseno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é zero. Então, esse termo aqui vai dar zero o limite. Então, o primeiro deu 1, mas o segundo deu 0. Então, esse produto aqui, o limite é zero. Limite de x seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é o mesmo raciocínio. No lugar de cosseno de 1 sobre x, pondo seno de 1 sobre x. Então, vamos agora ao último limite aqui, que é esse cosseno de x2 menos 1 sobre x2. Então, esse último limite ele é a mesma ideia que a gente calculou o seno de x2 sobre x2. Se a gente diz que w é x2, então essa nova variável w, quando x tende a zero, essa variável tende a zero. Fazendo a mudança de variável aqui no limite, ele se torna limite cosseno de w menos 1 sobre w, e esse limite a gente sabe que é zero. Aqui é importante a gente atentar para o seguinte. Quando a gente obteve, né, por analogia com o limite anterior, x cosseno de 1 sobre x, x tende a zero, que esse limite x seno de 1 sobre x também vai a zero, quando x tende a zero, ainda assim a gente teve que calcular esse limite do cosseno de x2 menos 1 sobre x2, porque se esse limite não existisse, essa separação que a gente fez de limite de soma e produto, ela não estaria justificada. Então, a gente calculou, viu que dá zero. Bom, como esse limite anterior, x seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é zero, isso aqui não iria influenciar o valor do limite. Qualquer que fosse o valor numérico, ele daria zero, porque esse primeiro aqui deu zero. Mas a gente tinha que calcular esse limite, ele tinha que existir numericamente, exatamente para que isso justificasse a separação do limite de um produto como o produto dos limites. E o limite de uma soma, o limite de uma soma, soma o limite das somas. Então, está justificado, então o valor do limite vai ser, aqui vai dar zero, essa contribuição, a outra também dá zero. A resposta é o limite, que era para ser calculado, que a princípio parecia estar indeterminado, realmente ele existe e é zero.